Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um direto aqui na página do Centro de Marcha e Corrida de Alcanena. Hoje com Ercília Machado, uma atleta do Norte, que já representou o Sporting Clube de Braga e o Sporting Clube de Portugal. Vai-nos contar um bocadinho da sua história, da sua vivência e de todas as experiências porque já passou. Obrigado, Ercília, por teres aceito este meu convite. Boa tarde a todos. Em primeiro agradecer-te, obviamente, pelo convite. É sempre bom divulgar as pessoas e também manter as pessoas um bocadinho mais ocupadas nesta quarentena, que não está a ser fácil para toda a gente. Bem, um bocadinho da minha história é que eu não fazia parte deste mundo do atletismo, obviamente. Toda a gente fica assim um bocadinho surpreendida quando eu digo que era uma menina de uma escola de música, tocava violino e era menina do coro da igreja. E pronto, como é habitual hoje em dia no desporto escolar, no ciclo, ter que participar obrigatoriamente nos cortamatos escolares, eu participei, ganhei, fui surpreendida por um primo meu e o presidente em casa a fazer um convite para ir para o Centro de Atletismo de Santo Tirso. Eu disse, por que não? Vamos lá experimentar. Quando eu comecei a entrar no mundo da corrida, comecei a ganhar aquela adrenalina, aquela ansiedade, aquela pica, porque cada prova que eu ia, eu ganhava uma medalha, como essas todas que tu tens aí atrás, taças, mesmo aquelas coisas fúteis, tipo bicicletas, skates. Eu que era do Norte, havia muita tradição de... que até diziam que era para o enxoval, que eram os edredões, as coisas de casa de banho, lençóis, portanto, e eu não ligava àquilo, não é? Mas o facto de ganhar algum prémio no pódio cativou-me imenso, até que participei em Santarém no primeiro campeonato nacional de juvenil, que foi de corta-mato, fui campeã logo nacional e a partir daí o bichinho começou a entrar, já não queria saber da escola de música, nada de violino, nem nada, só queria saber do atletismo, ir à seleção, campeonatos nacionais e foi sempre crescendo esta paixão até hoje. Obviamente que eu fui, como tu sabes, atleta de alta competição, tento sempre dar o meu melhor, apesar que eu digo na brincadeira pseudo-competição, porque eu nunca vivi para e do atletismo. Nunca. Sabe, já sempre estudei na faculdade ou quando acabei os estudos fui logo trabalhar. Mas eu não consigo deixar isto. Apesar de já não ter a disponibilidade que tinha, porque eu trabalho a tempo inteiro, já não faço bidiários de todo, mas não consigo deixar de todo esta paixão pelo atletismo. E referiste bem e começaste no clube da terra, por assim dizer. Como é que foram Exatamente. esses primeiros anos a representar a terra de Santo Tirso? Como é que foram as experiências? Difíceis, até porque as condições eram diferentes da atualidade, não é? Sim, mas eu não ligava muito, sou sincera, não ligava muito às condições. Agora digo, e é verdade, nós agora temos muito mais condições a nível quer de treino, mesmo equipamentos e tudo, também com os anos vai avançando e melhorando. Mas eu tenho saudades desses tempos, acredita, porque eu treinava com um grupo pequeno, éramos todos de lá, está da Santa Terra. Eu tinha um grande treinador, o Bernardino Pereira, em conjunto com a Albertina Dias. Isto é um bocado ingrato dizer só nesta altura, mas só passado algum tempo depois de ele ter falecido, é que eu dei valor àquilo tudo que ele me ensinou. Porque eu, por exemplo, eu gostava de ir aos estágios da seleção. E ele dizia, não vais, que aquilo é só para perder a cabeça, aquilo só dá problemas, as pessoas perdem-se lá, só querem ramboia. Mas eu não ligava muito aquilo, eu queria ir. A mesma coisa que eu não compreendia, porque como é que eu fazia provas de 1500 e 3000 em pista e corta-mato, e porque é que ele me metia a fazer 800 e 400? Não percebia nada daquilo, mas depois com o tempo é que percebi que aquilo realmente era importante, ou seja, eram trabalhos diferentes, mas que iam todos ter ao mesmo fim, ao mesmo objetivo, e iriam-me ajudar.
O grupo de treino, pá, era fantástico, eu treinava muito com rapazes, fazia as séries com eles, que tinham ritmos idênticos aos meus. E aquilo que eu sinto diferença mais é que antigamente nós éramos mais. Havia uma união maior. As pessoas eram muito mais. Como é dizer? Entreajuda, havia muito mais entreajuda. E agora não há tanto isso. Agora é um bocadinho um matas-fola na alta competição. E eu tenho mesmo saudades desses tempos. Mas pronto, isto foi passando. Fui para a faculdade fui para o Braga. Porque a minha faculdade era em Braga, era para conjugar o atletismo com os estudos. Depois, quando passei para doutoramento, passei para o Sporting. Pronto, e fiquei lá até 2017 e agora estou individual. E foi foram grandes mudanças na tua vida. Passar de um clube, digamos, de Santice para o Sporting Braga, acho que foi benéfico para um embalo para os teus primeiros êxitos. Eu sei porque, por exemplo, para quem não está a ver e não conhece, a Albertina Dias foi uma grande atleta também do meio fundo e fundo. Foi campeã do Portuguesa. mundo, corta-mato. Exato, foi uma grande atleta. Deve ter passado os anos de corta-mato, porque tu, a nível de corta-mato, também atingiste grandes feitos. Depois passaste para o Sporting Clube Braga e a treinar com outra grande treinadora, que é a Samir Araújo. Achas que isto foi benéfico para ser um boom maior ainda na tua carreira? Sabes que todos eles vão sempre acrescentar alguma coisa. A base começou com o Bernardino e com a Albertina. Infelizmente, eu mudei. Infelizmente e felizmente, pronto. É dois em um, porque eu fui para a Sameiro por causa dos estudos, como disse, mas também porque tinha acabado de perder o meu treinador. Ele tinha falecido com cancro e eu fiquei sem treinador. A Albertina Dias nessa fase, pronto, é uma fase mais complicada, não me podia apoiar, então eu passei para a Sameiro, que foi também uma grande treinadora, ou seja, acrescentou ainda mais, porque eu já vinha com uma base, e a base que eu tinha, que eram as provas de 1500, 3000 em pista, ou os corta-matos do meu escalão, continuei com a Sameiro igual. Pronto, obviamente fui melhorando nas provas, quer de 1500, quer de 3000, e acho que a Summer tem muito a ensinar, obviamente, e continua, por isso tem tido atletas com grandes resultados. Mas como eu digo, cada atleta, meu Deus, cada treinador que veio vem sempre ajudar a crescer ainda mais com os seus conhecimentos, obviamente. E voaste para grandes competições. Qual foi a sensação de ter vestido a camisola da seleção pela primeira vez? Eras relativamente jovem, né? Foi como Em júnior, juvenil. talvez. Não, Juvenil, juvenil primeiro juvenil. ano. Como é que foi? O que é que sentiste nessa primeira abordagem? Digamos que vias que a partir daí ia ser diferente a tua vida? Ou seja, como disseste há pouco, representar a seleção era aquilo que tu querias era competir, treinar, deixar um bocadinho o violino, né? Claro. E então começar a treinar, isso deu-te prazer, deu-te ânimo. Não, deu. A primeira prova que eu fiz pela seleção foi o Festival Olímpico da Juventude Europeia, em Paris. Para tu teres noção que aquilo, lá está, é um sonho representar a seleção, o país, que eu fui, aquilo era uma semana, basicamente, eu fui e foi preciso os meus pais me ligarem para na altura, a minha mãe virou-se para mim e disse assim: então, Ercília, estás em França, estás longe de nós e não dizes nada. E disse: oh mãe, estou todos os dias convosco, isto tem que aproveitar, isto não é todos os dias. Era um bocado assim, mas desde que eu fui a primeira vez à seleção, foi quando eu disse: não, eu quero ir mais vezes, eu quero tentar ao máximo representar a seleção, dar sempre o meu melhor. Pronto, houve momentos menos bons, outros bons, mas isto vai da aprendizagem e nós. Como não estava habituada a esse tipo de competições, era normal eu chegar lá, bloquear, ficar completamente nervosa, porque era um grande campeonato e as coisas não correrem bem, mas com isso nós também vamos lá estar crescendo, aprendendo com os erros, com as falhas, mas desde a primeira vez, obviamente, que foi sempre tentando, até que cheguei à 17ª internacionalização. Ainda hoje não digo, eu penso sempre isso, tento sempre
tento sempre ir, tento sempre lutar por isso. Eu sei que tentas sempre ir, mas ainda não vamos falar nisso, tentas sempre ir. Pois, já há 3 anos 2000, isto não está fácil. de 2005, mais ou menos, a 2008 foram anos gloriosos para ti, ou seja, foste em números campeonatos de corta-mato, até de pista, desde 2500 aos 3000, corta-mato curto, chegaste a campeão também nacional de sub-23. Um, Sentias que, lá está, comparando agora com aquilo que estavas a dizer de não ser fácil, sentias que ias ter alguma dificuldade ou que podia ser, digamos, quase que natural a tua ida a seleções e a grandes campeonatos? Óbvio que tinhas de trabalhar para isso. Sim, é óbvio que o talento, como se diz, não faz tudo, é preciso treinar, é preciso, como se diz, repousar, ter uma boa alimentação, obviamente, mas eu vi que, pá, eu tinha aquele talento e que fazia algo que gostava, e quando tu fazes algo que tu gostas, empenhas-te ainda mais para o conseguir. Eu até nem digo que os meus melhores resultados foram até 2008, eu digo que os meus melhores resultados foram até 2011. Porque até em 2011 foi quando eu pus na minha cabeça que queria ganhar todos os campeonatos nacionais do meu escalão nesse ano. Eram 7 medalhas ao todo que eu tinha posto na cabeça, que era o corta-mato, estrada, o corta-mato longo, o corta-mato curto, o nacional de estrada, 1500 e 3000 em pista coberta e 1500 e 3000 em pista ao ar livre. Eram 7 medalhas. Consegui 5, as 2 últimas não consegui porque me lesionei e foi frustrante porque mesmo assim, com uma semana de treino, eu ainda fui lá e consegui um 4º lugar nas 2 provas. Pronto, ou seja, se eu não tivesse estado lesionada, queria dizer que eu possivelmente conseguiria o 1º lugar. E fiquei muito frustrada nessa altura, mas até lá foram grandes classificações. Não? Digo que foram muitos nacionais, fui várias vezes campeã nacional no meu escalão e muitas vezes o escalão acima, porque nós poderíamos fazer isso. Então foram anos muito, muito bons. A partir de 2011 é que as coisas não correram assim tão bem. Mas já vamos, antes disso, ainda surge a oportunidade de representares o Sporting de Portugal, que indiscutivelmente nos últimos anos tem sido das melhores equipas a nível feminino europeu, e tu fizeste parte de um leque variadíssimo e rico de atletas, e mesmo assim ainda ganhaste muitas competições com essa camisola, Sim, inclusive sim, a corridas do sim. Sporting e algumas. Como é que foi essa experiência de representares, digamos, um dos melhores clubes da Europa? Eu quando lá está, passei de atletismo bastante isso para o Braga, e no Braga eu nunca escondi, nem nunca iria esconder, porque muita gente acha, tu és nortenha, como é que uma nortenha é sportinguista? Ficaste só sportinguista porque representaste o Sporting. Não, eu sempre fui sportinguista, até que eu no Braga era chamada a atenção muitas vezes, quando ia ver um jogo do Sporting de Braga com o Sporting, eu vibrava pelo Sporting. Então o que eu queria, o meu sonho era ir para o Sporting, ou seja, o meu clube do coração, eu queria representar o Sporting. Quando tivesse a oportunidade, obviamente eu sentia aquilo, eu sentia o clube, quer fosse a assistir a todas as modalidades ou mesmo aos jogos de futebol, quer fosse a competir pelo clube. Até que de todas as provas que eu posso ter representado o Sporting, aquela que me deu mais gozo e que ficará para a recordação foi uma prova, pronto, infelizmente também vinha de lesão, mas que era importante estar e dar o meu melhor, que era para nós tentarmos ser campeãs nacionais de corta-mato em Pombal. E nós conseguimos, não éramos a equipa favorita, na altura era o Maratona, mas nós conseguimos e fomos campeãs nacionais ao final de 40 anos. E isso foram feitos que marcaram, pelo menos para mim marcaram, porque lá está, eu vivo o atletismo, mas vivo o clube, vivia o Sporting. Mas pronto, foram anos que durante 5 anos, depois também já se tornou agridoce e as coisas já não correram bem, já descambaram. Antes disso, e já vamos um bocadinho também mais à frente, ainda fizeste participações para a Sporting TV, e isso aliado a outra vertente digamos, da tua parte profissional, ou como hobby, não sei, mas ainda fizeste alguns trabalhos para a Sporting TV. Foi uma experiência positiva também. Assim, tudo começou porque eu, tipo, na SIC, tinha uma rúbrica no Fama Show,
em que tinha figuras públicas comigo a fazer exercício físico. Obviamente que eu não prescrevia exercício físico, eu dizia, olha, vamos fazer isto, que era aquilo que eu iria fazer, eram possíveis exercícios que eu iria fazer, e elas exemplificavam comigo. Com essa experiência, depois saía e surgiu a possibilidade de estar no clube, ou seja, eu trabalhava normalmente e depois corria. E então era apresentar dois programas, que ainda tive duas rúbricas diferentes, apresentava o programa e ao mesmo tempo servia de cobaia com o PT. Ou seja, eu apresentava, o PT dizia o que é que eu tinha que fazer, lá está, porque eu não tenho. Não posso dar prescrever exercício, porque não tenho, apesar de ter sido treinador de primeiro grau, não faço nem o quero fazer. Então tinha alguém que me dizia exercício é que queríamos executar e eu exemplificava. Pronto, foi algo diferente. Gostei. Depois o feedback era muito bom porque muita gente via. Eu tinha pessoas que eram benfiquistas e diziam: não gosto de ver o canal Sporting, mas quando quando eu fazia o programa, gostavam de ver e disseram: eu gostei e vou continuar. Pronto, é esse o feedback que eu dizia. Não pode haver rivalidades e é bom ter esse tipo de feedback para nós continuarmos o nosso trabalho. Também, lá está, isto vai-nos acrescentando bagagem na nossa vida e vamos aprendendo, crescendo. É sempre assim. E tu és muito multifacetada e já lá vamos também um bocadinho mais à frente, ainda na parte do atletismo. E aqui uma pergunta também do Paulo Constantino, que é meu treinador. Consideras-te uma atleta de corta-mato, pista ou estrada? Onde é que tu te sentes mais à vontade e onde é que tu sentiste que atingiste os melhores resultados? Olha, de estrada eu não sou atleta. Pronto, faço por diversão e porque, obviamente, as provas de estrada são aquelas que nos dão mais prémios monetários. A prova que eu sempre. Eu tenho duas paixões: corta-mato, sempre tive, sempre adorei o corta-mato, e os 3.000 metros em pista coberta. São as provas que eu sempre gostei. Obviamente que nos campeonatos europeus que eu fiz de pista ao ar livre fui sempre aos 1.500 ou 3.000, mas maioritariamente aos 1.500. Por isso, para ver, pista coberta 3.000, pista ao ar livre 1.500 e depois corta-mato. São as três provas que me dão, que eu adoro e ainda hoje continuo a gostar. E o teu momento mais alto da carreira, qual é que consideras que foi? Assim, aquele expoente máximo. Eu sei que tu chegaste a vice-campeã da Europa de corta-mato. Por equipa, sim. Exatamente, foi um do grande feito, mas para ti, tirando aqueles que já referenciaste, né? Até a nível de experiência, não só de resultado, mas também, talvez também como experiência ou como algo vivido nessa competição, qual foi assim o momento mais alto? Eu tenho a particularidade de dizer que são todos, porque para mim significaram todos, ou seja, todos foram importantes, cada um no seu momento. Como tu disseste muito bem, eu fui vice-campeã da Europa por equipas, nessa prova foi um momento agridoce. O doce por ter ganho a medalha, o amargo pela questão de ter feito uma fratura de fadiga no pé e a partir daí ficar 3 semanas lesionada. Mas todas as provas, houve muitos momentos, todos os campeonatos nacionais foram importantes para mim, mesmo as provas populares que eu participava, todas elas tinham o seu significado. As 17 internacionalizações que eu tive foram todas importantes, por isso eu digo todas as provas para mim tiveram a sua devida importância. Entretanto, e no meio de tantos êxitos, né, e algumas lesões pelo meio, descobriste que tinhas um problema de saúde que afetava a tua performance, digamos assim. E eu, antes de tu responderes ou se queres referenciar isso, depois de eu ter visto uma reportagem na televisão onde tu foste falar sobre o assunto, só aí é que eu consegui, talvez, ligar um bocadinho à tua forma de correr em algumas competições. Basicamente somos da mesma idade e partilhamos alguns campeonatos nacionais e óbvio que via. E tu tinhas uma postura de correr diferente da atual,
digamos assim, felizmente, e só depois da reportagem é que eu percebi. Foi difícil suportar essa, digamos, essa adversidade. Bem, eu tive várias adversidades, infelizmente. Eu digo, porque eu, se fosse mencionar todos, pronto, são pequenos obstáculos que eu digo, que vamos tendo na vida. Obviamente temos que saber lidar com eles, porque eu sempre tive, ou seja, por exemplo, eu sempre consegui competir e dizem que a recuperação é muito importante. Eu nunca consegui recuperar muito bem para as competições e treino pós-treino, porque sempre tive grandes dificuldades com o sono e sempre partilhei publicamente. Daí muitas vezes eu partilhei nas minhas redes sociais que tomo sibirica, ou seja, vem de cannabis, mas é para me ajudar a dormir, porque eu tenho o síndrome das pernas inquietas, foi um dos que começou, ou seja, eu não tenho posição para as minhas pernas, quanto mais cansada, pior ainda, é uma das coisas. Portanto, o síndrome de Gilbert é a função hepática, pronto, é muito normal toda a gente ter. Depois apareceu-me, que vai fazer amanhã há 2 anos, que eu fui operada, um conflito fémuro-acetabular, que era uma das coisas que me prejudicava muito a correr, porque muita gente dizia que eu ao correr punha assim as pernas para fora, e isso era a forma do meu corpo se defender, porque o fémur, a cabeça do fémur batia no encaixe da anca e não me deixava correr normalmente, ou seja, implicava com que eu tivesse que pôr as pernas, ou seja, retrair as pernas para conseguir correr. E mais recentemente, que foi no dia que eu fui operada, uma médica me disse, pronto, vários sintomas que eu andava a passar e que me estavam a implicar nas provas, de eu não conseguir correr em muitas das provas, ou seja, porque tinha endometriose. Foi tudo, descobri tudo no ano de 2018, pronto, estas duas últimas, e que impediu-me de ir a campeonatos nacionais, impediu-me de ir a campeonatos, de lutar por campeonatos da Europa, para a qualificação, e pronto, era uma doença crónica que terei sempre. Fez-me mudar muito o meu estilo de vida, quer de alimentação, mudei muito, bastante, pronto, para não dizer que não, mas que veio-me a ajudar e a suportar as dores horríveis que eu tinha e que me impediam de muitas vezes poder competir como eu gostava. Digamos que isso é um problema hormonal, né? Segundo aquilo que eu fiquei a perceber através da entrevista, né? E que, aliás, tu tinhas dores e ao início nem sequer sabias a razão. Sim, porque isto começou tudo por volta de 2010, 2011. Eu tinha graves dores de tudo na zona abdominal. Por isso, os médicos no Braga, na altura, achavam que eu estava a ter uma crise de apêndice, uma crise biliar, ou seja, ninguém conseguia arranjar, mandavam-me a todos os médicos e mais algum. Eu cheguei a gastroenterologistas, eu ia medicina interna, era tudo e mais alguma coisa, porque corria tudo e nada me dava um resultado. Até mesmo ginecologistas e diziam, isso é da pílula, toma, muda de pílula, não sei o quê. Não achava normal, continuava com dores horríveis. Até que comecei a ter crises muito graves, em que, ou seja, para mim eram graves, pronto, para mim, porque eu já não me conseguia mexer. Eu às vezes não me conseguia deitar sozinha, eu precisava de ajuda para me deitar sozinha, necessitava de ajuda para me levantar, para me vestir, porque as dores eram tão fortes que eu não me conseguia esticar completamente. Eu tinha que estar, olha, como um feto, um bebê ali toda retraída, e era a maneira que estava. Até que a última crise eu tive quase, desmaiei, basicamente. Tinha suores, tinha calafrios, não dava para perceber. Até fui para o hospital, achavam que eu estava a ter uma crise de apêndice, por causa das dores onde eu tinha. Mas não, e pronto, fiz exames e veio-se a descobrir, pronto, que era endometriose. A minha, pronto, há endometriose geral, depois há uma parte que é mais adenomiose, e a minha é totalmente no útero. Ou seja, eu se quisesse eliminar, porque há a possibilidade de
eliminar esses pequenos focos de endometriose, mas no meu caso, se eu tivesse que remover, eu tinha que retirar o outro. Como eu ainda quero ser mãe, tenho que aguentar-me e deixar, pronto, aguentar as dores e tudo para não ter que retirar o outro para já. Mas sim, como estavas a dizer, isso é a nível hormonal, por isso é que eu tenho que ter sempre cuidado ao tomar a pílula. Tem que ser pílula que não tenha estrogénios, porque daí eu estou completamente proibida de consumir soja e os seus derivados, porque tem estrogénios, e ter muito cuidado com isso. E pegando nessas adversidades todas, onde é que vais buscar inspiração, vontade, ânimo para continuar a correr, competir e não só também, que estás envolvido em muitos projetos, felizmente, mas como é que na parte esportiva, tantas adversidades, tantas contrariedades estes últimos anos, ainda tens vontade para levar o atletismo como uma paixão e lá está, e ainda lutares por lugares de ir à seleção, que quase conseguias, né, no último ano. Ou digamos que o quase, pronto, isto também não interessa. Os últimos 3 anos, eu já digo os Mas últimos 3 anos. exato. Mas digamos que estiveste na luta e isto é preciso vontade, é preciso garra, é preciso motivação. Pegando nessas adversidades todas, onde é que tu te baseias, onde é que tu te inspiras para ter essa garra e vontade? Olha, como eu disse, eu já de 2011, a partir de 2011 foi mesmo o descalabro comigo. Como disse, a primeira fratura de fadiga que eu tive foi em 2011, com a medalha tive a fratura, mas no ano a seguir, 2012, eu ainda continuei a ter, e tive mais de 3 fraturas, ou seja, comecei a primeira no segundo dedo do pé, depois uma no joelho e outra em 2 costelas. E 2017, sim, 2017 voltei a ter a minha quinta fratura noutra costela. Foi quando também veio a saber que eu já tinha osteopénia, ou seja, não é, os meus ossos já não estão tão saudáveis, ou seja, estavam a caminhar para osteoporose, e daí estar a ter bastante fraturas de fadiga, mas também lá está, com o problema de endometriose que não ajudava em nada, porque a desregulação hormonal também não ajuda em nada numa mulher, também a nível dos ossos. Depois de todas as lesões que eu tive, houve muitos momentos que eu posso dizer que bati com a cabeça, apetecia-me desistir, mas eu não conseguia. Acho que é mais forte do que eu. A paixão pelo atletismo é tanta que eu própria ia buscar forças onde pensava não ter. Obviamente podes ver aqueles filmes motivacionais, ler livros que te inspiram, de frases que te inspiram, mas muitas vezes vai parte de nós. Se tu realmente queres, se realmente gostas, e era a partir daí que eu me agarrava. Ou seja, era algo que eu gostava, olhava para as medalhas, como tu tens aí atrás, olhava para as minhas medalhas, para as minhas taças, para tudo, e eu que guardava os meus recortes de jornais, os meus dorsais mais importantes, que é os da seleção, estão todos comigo, ou de campeonatos nacionais. Eu olhava para aquilo e disse: se eu já cheguei aqui, porque é que eu não consigo? Eu vou conseguir. E então acreditava em mim própria e disse: não, tu vais voltar, tu vais conseguir. E pronto, obviamente que agora mudou um bocadinho, não é? Como eu disse, quando eu entrei no mundo do trabalho, muda um bocado. Enquanto trabalhava part-time, dava para conciliar minimamente, agora full-time, pronto, tenta-se e acho que só não se consegue quem não quer, pronto, ou quem não deixa, né? No meu caso. A tua agenda estende-se a várias áreas para além do atletismo, né? Digamos assim, tu fazes inúmeros trabalhos a nível de publicidade, apadrinhas inúmeras provas, estás envolvida em muita situação, até porque tu tens um lema que eu li que defendes muito a imagem da mulher como desportista, neste caso ligado ao atletismo, que é o teu desporto favorito. Achas isso uma mais-valia
ou digamos assim, a boa imagem que tem. Não vou dizer em termos tipo de as pessoas serem vaidosas, eu considero que devem ser vaidosas. As pessoas devem ser vaidosas, cada uma à sua maneira, sem prejudicar o próximo. Né? Mas achas disso uma mais-valia, lá está, para conseguir vingar não só no meio do atletismo, como a nível profissional? Ou seja, a nossa imagem conta e traz-nos mais oportunidades. Sim, eu não escondo que eu também sou vaidosa. Obviamente, o problema é que eu, infelizmente, sou muito criticada por isso. Para quem está no meu meio, né, no atletismo, depois sou criticada porque dizem, como ouvi muitas vezes dizer, vais para uma prova, mas que vais para desfilar ou vais para correr. Uh, Cada um cuida da sua imagem. Se nós formos a ver as atletas americanas, as russas, as suecas, mesmo inglesas, toda a gente hoje em dia cuida da sua imagem. E antigamente, ok, eram resultados que eram muito contabilizados para as marcas. E aquilo que eu tenho visto cada vez mais hoje em dia, não é só os resultados, é os resultados e obviamente a imagem, porque a imagem vende, a imagem é mais apelativa e eu tive sempre o cuidado, pronto, também vai de mim, porque se forem ver fotos minhas de 2001, 2002, 2003, 2004, eu era Maria Rapaz, autêntica. Eu até mostro de vez em quando uma foto que eu tenho no meu telemóvel para terem a noção do que eu era em 2004 e o que sou agora. Não tem nada a ver, mas nada a ver. Eu comecei a querer cuidar mais de mim, querer ser mais mulher e mostrar a toda a gente que o desporto não é só para homens, há mulheres e muito bonitas. E as pessoas têm que ter paixão pela sua imagem, têm que mostrar que também é possível. E lá está, eu sempre defendi, como tu disseste muito bem, o facto da mulher poder ser desportista, uma mulher bonita ser desportista. E isso é possível. Basta as pessoas quererem, não é? Tem que fazer também tem que fazer por isso. E eu sei que isso ajudou-me bastante. Obviamente que é bom ser apelidada como a corredora mais bonita de Portugal. É, epá, não digo que não estou aqui para gabar. Eu faço por isso também, não é? Eu cuido da minha imagem, tento. Obviamente não é o vale tudo, não. Mas basta cuidar, pronto. Eu só penso em mim e cuidar-me em mim. Pronto, isso leva a outros lugares e é ótimo. E ver que sou reconhecida, não só pela imagem, mas também pela inspiração por tudo aquilo que passei e por tentar motivar outras pessoas, porque muitas vezes recebo mensagens, quer no Facebook, quer no Instagram, a pedir opiniões. Muita gente que soube que eu tinha o problema na anca vem-me pedir opiniões, depois lá está, vão aos mesmos médicos que eu, são operados no mesmo sítio, depois só me vêm agradecer. Eu fico contente, eu estou aqui para tentar ajudar a mim própria, obviamente, mas os outros também. Isso é de valorizar, até porque eu acho que por exemplo, o atletismo precisa mais ser divulgado, até a nível interno, porque lá está, como estava a dizer antes de entrarmos em direto, as pessoas não têm um conhecimento de grandes valores do atletismo nacional. E isso é um bocado lamentar. É uma forma de dizer que não está a chegar a informação correta, porque temos muitos bons valores cá no nosso país e só meia dúzia deles é que são conhecidos, porque lá está, tem uma projeção de imagem maior ou atingiram um elevado resultado. Perante isto tudo e a tua carreira tem sido vasta, né? E rica, apesar de todas as contrariedades, e vivendo agora um bocadinho o momento atual, como é que tu ocupas o teu dia a dia? Ou seja, tu és uma pessoa que gosta de correr, para correr, de certeza que no teu dia a dia não fazes em casa, né? Tens de sair à rua, e agora estamos um bocadinho mais limitados. Como é que tu ocupas o teu dia a dia agora estando mais em casa? Bem, eu apesar de estar em casa, o meu tempo é trabalhar, só menos ao fim de semana. Eu trabalho no Instituto Português do Desporto e Juventude, ou seja, no IPDJ, estou em teletrabalho, continuo a fazer o meu trabalho, só que em casa, é este espaço, é aqui onde está o telemóvel, é onde costuma estar o meu portátil para eu trabalhar. Eu não escondo e continuarei a não esconder, até me permitirem, eu continuarei a ir à rua, não vou todos os dias,
mas o único momento que eu saio de casa ou é para ir às compras ou é para correr, mas tenho os devidos cuidados. Toda a gente pergunta-me: mas se tu vais, é possível? Isso é possível, desde que vais com os determinados cuidados, como eles dizem, ou seja, eu vou sozinha, vou para a estrada, saio de casa, chego a casa, é logo. Sempre que chego, ou neste caso, quando estou a treinar, se eu vir alguém que vai na mesma direção que eu muitas vezes vou para o meio da estrada, obviamente com cuidado, vejo se vem algum carro ou não, vou para me desviar, para dar aquela distância de segurança. E quando chego a casa, as sapatilhas ficam à entrada de casa, a roupa vai toda logo para lavar. Até agora tem sido assim. Nos dias que eu não vou à rua, treino em casa ou faço insanities. Ligar a televisão em frente à televisão e começo a fazer o exercício. Ou o meu plano de reforço muscular. Eu não consigo, pronto, eu não consigo estar totalmente em casa. E enquanto for-me permitido, eu vou à rua, corro com todos os cuidados. Agora, não ando para ir a passear, não é? Obviamente. Então, o meu dia é levanto-me, vou correr ou faço o reforço muscular, depois sento-me aqui e faço o meu trabalho até ao final do dia. Pronto. E referiste um ponto que tem a ver com a próxima pergunta. Ou seja, tu, se vires alguém, desvias-te da pessoa. E uma vez que também, pronto, como estavas a dizer há pouco, antes de entrarmos em direto, as redes sociais estão inundadas, né, de treinos e isso assim. Tu achas que os portugueses descobriram que conseguem fazer exercício físico, mesmo em pouco tempo, mesmo em casa, mesmo sem condições? Ou seja, a maioria das pessoas agora faz treinos de relativamente pouco tempo. Achas que isso não era, sei lá, ser capaz de ser encaixado no dia a dia das pessoas? Sabes que as pessoas só se modificam ou adaptam-se. Eu acho que adaptam-se mediante a situação. Há muita gente que tinha garrafões em casa e não pegava neles para fazer, por exemplo, agachamentos com o garrafão de água. Ninguém se lembrava disso. Agora, como tu disseste, e muito bem, eu quando vou à rua, eu desvio-me sempre das pessoas. Sempre tenho cuidado. Por exemplo, se eu for alguém na mesma direção que eu desvio-me por causa das recomendações, que não deves correr atrás, ou seja, completamente atrás da pessoa. Eu faço desvio-me tipo numa diagonal, que é para não sei se aquela pessoa está contaminada ou não, não é? Tenho desse cuidado. Eu vou tendo sempre cuidado de me desviar, obviamente. E depois, quando chego em casa, vejo, como disseste muito bem, as redes sociais estão inundadas de vídeos de ou PTs ou pessoas que não são PTs a dar exercício físico. Eu acho que e só fiquei um bocadinho indignada e acho que toda a gente tem direito ao que quiser fazer, mas só nesta altura é que parece que há mais atletas. Há mais pessoas a correr, mais pessoas a caminhar, e depois uns estão a padecer por outros. Quando há muita gente a ser criticada, fica em casa, não sei o quê. Os atletas são sempre atletas, em qualquer altura. E eu vejo, e ainda esta semana reparei que quando fui à rua correr, os atletas desaparecem, não, continuam lá a treinar. Eu continuo a treinar à chuva e as outras pessoas que não são atletas já não. Pronto. Mas as pessoas, como já estão fartas de estar em casa, têm que fazer alguma coisa, não é? Não há ginásios, não há nada, e acho que as pessoas adaptam-se, conseguem se adaptar à situação em que estamos e criam as suas rotinas de treino. Ou são elas próprias que incutem os treinos que querem, ou vão às redes sociais e veem um treino de alguém que esteja a dar, que ainda ontem eu exemplifiquei um treino com um PT, ele dizia os exercícios, eu executava e estava um monte de gente ao mesmo tempo a fazer. Pronto, isso também acaba por ser bom, porque motivamos outras pessoas que às vezes não têm aquela motivação, não apetece fazer nada, o que é que vou fazer? E veem um vídeo, né, e começam a executar. Por isso também foi, nesse aspecto, há males que vêm por bem, mas eu acho que nós conseguimos nos adaptar facilmente a estas adversidades. E na tua opinião, depois disto, achas que as pessoas vão começar a ter uma certa paixão pelo exercício físico em geral, não só correr, mas como fazer alguma coisa? Ou as suas rotinas diárias vão tirar-lhes de outra vez a prática desportiva, apesar de, e tu ao bocado disseste uma coisa, que não és atleta de estrada, mas sentes o calor humano nas provas de estrada
e Sim. procuras na estrada aquilo que não há na pista, né? E todos sabemos que a nível, digamos que mais popular, há uma grande adesão a provas. As meias maratonas já incluem grandes caminhadas, né, com milhares de pessoas, e as pessoas participam. Acho que depois vai ficar tudo um bocadinho mais sedentário, ou as pessoas vão aproveitar este embalo e praticar mais exercício físico, que em parte é favorecível à nossa saúde. Se queres te diga, eu espero que sim, espero que continuem a fazer, mas se acredito nisso, acho que não acredito muito nisso. Porque depois as pessoas vão voltar às suas rotinas, vão voltar a dizer que não têm tempo, seja ou porque têm que levar os miúdos à escola, ou porque têm que ir nos transportes para o trabalho, que é o meu caso, e os poucos momentos que tiverem é para descansar e ficarem em casa, ou ir até às praias, que é aquilo que não conseguem, ou ir até ao shopping, ou ir visitar amigos. Eu queria acreditar e queria ter esperança que sim, que as pessoas iriam incutir isso para o resto da vida, mas não sei. Não consigo dizer, eu acho que não vai acontecer isso. Gostava, mas eu acho que não vai acontecer isso. Até porque, se calhar, em certas situações vamos voltar quase ao mesmo ponto em que estávamos, ou se calhar até pior, mas temos de ser otimistas. E eu penso que esse é um papel muito importante dos esportistas, neste caso dos atletas, das pessoas que estão ligadas ao atletismo. Eu vejo muita gente a trabalhar nesse sentido. Divulgar a modalidade e incutir e aproveitar que as pessoas estão mais ligadas às redes sociais para mostrar o que se faz de bom em Portugal. Ainda há pouco tivemos um atleta que foi capa de um jornal desportivo, em que eu próprio disse que realmente o tema, e se ele tiver a ver isto, um grande abraço para o Francisco, mas o tema da capa do jornal foi o mesmo que é sempre, foi apenas um treino. Não foi um treino de um jogador de futebol, mas foi um treino, neste caso, um lançador de peso. Mas o que interessa é a divulgação da modalidade, e nisso tu também tens um papel muito importante ao fazer aqueles tipos de trabalho que estão para além do desporto, como estávamos a falar há bocado, a nível publicitário e a nível de participação em eventos. Aliás, um dos teus patrocinadores, como tu disseste há pouco, é a Altice, e aqui não tenho problemas em dizer Neste eles. caso, é meu. Neste caso, a Mel, pronto, a Altice é que é abrangente, a ti é mais a Mel, mas tens outros, como marca desportiva, que eu refereci aqui da New Balance, e tu és individual, mas és representada por uma marca desportiva, certo? Sim, sim. Os meus equipamentos é New Balance e depois tem a Mel, a White Clinic e a Improve It. Pronto, são marcas que estão comigo. Eu não me queixo, só lhes tenho a agradecer, obviamente, porque não é por eu não ter um clube que não vou deixar de fazer as mesmas coisas, que não vou ter a mesma paixão por treinar, por competir, até acaba por dar mais liberdade, não é? Porque muitas das vezes nós, com os clubes, somos obrigados a fazer determinadas provas que muitas vezes nem queremos fazer. E então dá-me uma maior liberdade. Obviamente que eu, para divulgar as marcas que estão comigo, vou às provas de estrada, como disse, não é a minha paixão, mas vou às provas de estrada, principalmente aquelas que têm maior exposição mediática, porque isso é o que nos ajuda também a divulgar as marcas que estão connosco. E eu, como disseste há bocadinho muito bem, eu estou sempre ou em escolas, ou em palestras, ou eu tento divulgar ao máximo, não só a minha pessoa, a mulher que sou, a atleta que sou, mas também a modalidade em que eu estou. Como já fui e sempre que posso estou presente, por exemplo, no Steel Open, que é ou seja, nós não estamos só na nossa modalidade, temos que estar presente em outras modalidades para mostrar que estamos cá. E sempre eu tive esse cuidado de não só divulgar a minha pessoa, mas também a modalidade em que estou. E tens conseguido, porque dás algumas entrevistas, há bocado estavas a dizer que até neste período de quarentena até nem tens dado muitas, mas és solicitada noutras. E isso é bom, é de uma mais-valia para a divulgação da modalidade, e as pessoas estão minimamente atentas a isso e seguem o teu trabalho de certeza absoluta. Tocaste há pouco num assunto e eu tenho de falar nele até porque o objetivo deste tipo de entrevistas foi direcionado aos meus alunos do Centro Marcha e Corrida e felizmente tem chegado a mais gente. Mas tu, ao longo destes 3 anos, tens tentado um lugar na seleção na tua disciplina favorita, no corta-mato. Disciplina não, especialidade, digamos assim, que é o meio onde tu estás. Um,
Ainda tens força para continuar a tentar ou achas que as injustiças, digamos, cometidas estão-te a tirar um bocadinho o fogo? Ah, olha, isto começou tudo há 3 anos, em que participei, em que fiz, tinha a prova de qualificação. Eu tinha ido, a prova de qualificação era a Mora, eu tinha ido a Torres Vedras, tinha ficado em segundo, porque todas elas eram de observação, mas neste caso a principal seria a Mora. E eu fui a Torres, fiquei em segundo atrás da Inês Monteiro, fiz uma grande prova, mostrei o meu valor e no fim de semana a seguir eu tinha que ir à Mora, voltar a mostrar o meu valor para conseguir um lugar na qualificação. O que é certo é que fui parar ao hospital na sexta-feira, com as dores horríveis por causa da endometriose. Foi quando achavam que eu estava a ter uma crise de apêndice e não estava. Eu avisei, tive o cuidado de avisar. Mandei uma mensagem para o presidente, para o Jorge Vieira. Não obtive resposta nenhuma e eu quis lhes dizer que eu não iria estar presente porque eu não aguentava as minhas dores horríveis por causa da endometriose, que na altura ainda nem sabia o que era. E para terem atenção, a excelente classificação que eu tinha tido no fim de semana antes. Não adiantou. Mas o que é certo é que muitas vezes outros atletas não vão e vão à seleção. Eu, ok, tudo bem. Ano a seguir, isto não vai ficar assim. Eu vou conseguir novamente. Portanto, eu fui à prova. Desta vez fui à principal, que era de Torres Vedras, e só havia um lugar livre para a equipa. Ou seja, eu fiquei e voltei a ficar em Torres Vedras em segundo lugar. Pela minha lógica, quem ganhou foi a Inês Monteiro. Se a Inês Monteiro já estava selecionada, o lugar em aberto seria meu. Mas não foi. Foram buscar a primeira e a segunda, ou seja, nesse ano a Marta Pena já estava selecionada. Há uma coisa que eu tenho que dizer, que eu referi isso nas minhas publicações quando critiquei a federação, e muita gente vem-me criticar e dizer que eu não devia colocar nomes à baile de outras atletas, mas eu não estou a criticar as outras atletas, eu só estou a dizer as classificações que as atletas tiveram. Pronto. E nesse ano a Marta Pena já estava selecionada e então era no cross de Torres Vedras, só poderia ser selecionada uma para a prova de 8 km e uma atleta para a prova de 1500 metros de estafetas. Pronto. Ou seja, eu fiquei em segundo na prova de 8 km, ou seja, eu estava que o lugar seria meu. Se não estou em erro, na altura, a Susana Francisco foi quem ganhou a prova dos 1500. Eu já não tenho bem a certeza. Ou não, foi a Cátia Santos. Acho que exatamente, ganhou a Cátia Santos e a Susana e a Francisca em segundo. Olha, sei que foi assim qualquer coisa. O que é certo é que eles foram buscar a segunda classificada dos 1500 para o meu lugar. E eu não achei justo. Falei e disseram-me que, Cília, tu vieste um ano inteiro de lesão. Ok, eu fui operada em abril, comecei a correr em setembro, cheguei à prova de classificação, fiquei em segundo. Isso é o quê? Para quem basicamente não tinha treino, não é ótimo? Pá, eu não percebo, juro-te. Fiz aquilo que me competia e mesmo assim disseram-me que o facto de eu ter estado parada, lesionada, que não tinha vasta leica suficiente para ir competir à seleção. Epá, não gostei. Pronto. E este ano voltei a falar disso, mas fui criticada por falar disso. Não, acho que não tem nada de mal. Aquilo que eu estou a dizer não tem nada de mal. Até que eu disse, não, a terceira vai ser de vez. Não, não foi também. Não valeu a pena. Ou seja, foi este ano. Este ano eu estava a subir de forma, obviamente tinha estado parada outra vez, mas esta vez não foi por lesão, foi porque eu comecei a trabalhar a tempo inteiro este ano, não, o ano passado, 2019, comecei a trabalhar em tempo inteiro e não estava-me a conseguir adaptar aos meus horários ainda, porque tenho que apanhar transportes públicos e treinar e trabalhar, não estava a conseguir lidar com essa situação. E na semana da prova de qualificação, mostrei interesse ao selecionador, ao presidente. Na semana da qualificação, eu fui parar ao hospital outra vez. Ou seja, só que desta vez ninguém conseguiu explicar o que é que eu tive. Ou seja, o meu corpo prendeu completamente, ficou demasiado tenso que eu não conseguia andar. Eu tive 8 horas sem conseguir andar. Isto é uma quarta-feira,
quando a prova, não, uma quinta-feira, quando a prova era um domingo. Tiveram que me dar relaxantes musculares. Além disso, eu estava doente, também estive doente nessa altura, estive constipada, mas mesmo assim não deixei de ir, de lutar. Pronto, obviamente que aquela prova não tinha atletas basicamente nenhumas séniores, porque toda a gente já achava que a equipa estava fechada, porque à partida já estavam 6 atletas selecionadas, ou seja, não havia uma única vaga, mas eu nessa semana perguntei ao técnico de meio fundo, neste caso o António Sousa, ele disse-me que sim, que havia vagas, porque muitas das atletas tinham os seus objetivos pessoais, neste caso as maratonas, outras lesionadas não iriam estar presentes, por isso havia vagas à vontade para ir. Pronto, eu tive a infelicidade, esses pequenos, olha, que acontece. Mesmo assim tentei ir, obviamente expliquei-lhes a situação toda, fiquei em segundo, ok, e eu digo e não neguei, eu fiquei muito longe da Susana Francisco, mas mediante aquilo que eu tinha passado, pá, também não faço milagres, o percurso era super duro, só sobe e desce, não havia uma única ponta de plano, era normal que ia ser agressivo, porque eu deixei de correr desde quarta-feira, fiquei quinta, sexta, sábado, e só corri no domingo, ou seja, desde quarta até domingo, sem correr, relaxantes musculares, doente, pá, não há milagres, eu tentei na mesma ir, apesar que no final, pronto, aconteceu, só selecionaram a primeira e toda a gente me criticou por eu ter criticado a seleção, quando não achei justo o que aconteceu, pronto. E dei exemplos do passado, do que tinha passado, houve outros atletas que nem mínimos tinham, nem eram federados e foram à seleção. Olha, eu aqui digo, eu não estou para agradar ninguém, eu quero fazer aquilo que mais gosto e quero que sejam justos da mesma maneira que eu sou justo com as outras pessoas. E de certeza absoluta que vais continuar a tentar e a ter ainda grandes êxitos e conquistas no atletismo nacional. Tu já mostraste que tens garra, que tens vontade, que não te deixas ir abaixo por qualquer adversidade e a tua história realmente é incrível porque passaste por montes de dificuldade e continuas a tentar e continuas com essa vontade toda que as pessoas veem e isso é de louvar, sem dúvida alguma. Olha, estamos a chegar. Sabes que eu só fico triste porque as pessoas que ainda, eu disse isso na FADU, porque eu não me importo que me critiquem, porque até agradeço, porque se forem críticas construtivas, pá, para mim é melhor, só me vai acrescentar algo mais, é a maneira de, pá, se eu estou a fazer isto errado, vou querer melhorar, e eu quero isso, eu quero crescer e evoluir, quer a nível pessoal, quer a nível de atletismo, quer a nível de trabalho, eu quero evoluir, é sempre o meu lema, é querer melhorar. Agora, como eu disse, criticarem-me, chamarem-me nomes, ofenderem-me, sem saber, ou seja, a situação pelo que passei, ou realmente aquilo, porque toda a gente me diz, Cília, mas estás a criticar porque supostamente já não havia lugares na seleção. Eu disse, havia. Se as pessoas queriam saber, ligassem aos técnicos, informassem-se, tem que se mostrar que querem. E eu informai. E era a partir daí que eu me agarrava. Ou seja, era algo que eu gostava, olhava para as medalhas, como tu tens aí atrás, olhava para as minhas medalhas, para as minhas taças, para tudo, e eu que guardava os meus recortes de jornais, os meus dorsais mais importantes, que é os da seleção, estão todos comigo, ou de campeonatos nacionais. Eu olhava para aquilo e disse: se eu já cheguei aqui, porque é que eu não consigo? Eu vou conseguir. E então acreditava em mim própria e disse: não, tu vais voltar, tu vais conseguir. E pronto, obviamente que agora mudou um bocadinho, não é? Como eu disse, quando eu entrei no mundo do trabalho, muda um bocado. Enquanto trabalhava part-time, dava para conciliar minimamente, agora full-time, pronto, tenta-se e acho que só não se consegue quem não quer, pronto, ou quem não deixa, né? No meu caso. A tua agenda estende-se a várias áreas para além do atletismo, né? Digamos assim, tu fazes inúmeros trabalhos a nível de publicidade, apadrinhas inúmeras provas, estás envolvida em muita situação, até porque tu tens um lema que eu li que defendes muito a imagem da mulher como desportista, neste caso ligado ao atletismo, que é o teu desporto favorito. Achas isso uma mais-valia? Ou digamos assim, a boa imagem que tem, não vou dizer em termos tipo
das pessoas serem vaidosas. Eu considero que devem ser vaidosas. As pessoas devem ser vaidosas, cada uma à sua maneira, sem prejudicar o próximo. Né? Mas achas disso uma mais-valia, lá está, para conseguir vingar não só no meio do atletismo, como a nível profissional? Ou seja, a nossa imagem conta e traz-nos mais oportunidades. Sim, eu não escondo que eu também sou vaidosa e obviamente o problema é que eu, infelizmente sou muito criticada por isso. Para quem está no meu meio, né, no atletismo, depois sou criticada porque dizem, como ouvi muitas vezes dizer: "Ah, vais para uma prova, mas que é? Vais para desfilar ou vais para correr?" Ah, cada um cuida da sua imagem. Se nós formos a ver as atletas americanas, as russas, as suecas, mesmo inglesas, toda a gente hoje em dia cuida da sua imagem. E, antigamente, ok, eram os resultados que eram muito contabilizados para as marcas. E aquilo que eu tenho visto cada vez mais hoje em dia, não, não é só os resultados, é os resultados e obviamente a imagem, porque a imagem vende, a imagem é mais apelativa e eu tive sempre o cuidado, pronto, também vai de mim, porque eu, se forem ver fotos minhas de 2001, 2002, 2003, 2004, eu era Maria Rapaz, autêntica. Eu até mostro de vez em quando uma foto que eu tenho no meu telemóvel para terem a noção do que eu era em 2004 e o que sou agora. Não, não tem nada a ver, mas nada, nada a ver. Eu comecei a querer cuidar mais de mim, querer ser mais mulher e mostrar a toda a gente que o desporto não é só para homens, há mulheres e muito bonitas. E as pessoas têm que ter paixão pela sua imagem, têm que mostrar que também é possível e lá está, eu sempre defendi, como tu disseste muito bem, o facto da mulher poder ser desportista, uma mulher bonita ser desportista e isso é possível. Basta as pessoas quererem, não é? Tem que fazer por isso. E eu sei que isso ajudou-me bastante. Obviamente que é bom ser apelidada como a corredora mais bonita de Portugal. É, epá, não digo que não estou aqui para gabar. Eu faço por isso também, não é? Eu cuido da minha imagem, tento. Obviamente não é o vale tudo, não. Mas basta cuidar, pronto. Eu só penso em mim e cuidar-me em mim. Pronto, isso leva a outros lugares e é ótimo. E ver que sou reconhecida, não só pela imagem, mas também pela inspiração por tudo aquilo que passei, e por tentar motivar outras pessoas, porque muitas vezes recebo mensagens, quer no Facebook, quer no Instagram, a pedir opiniões. Muita gente que soube que eu tinha o problema na anca vem-me pedir opiniões, depois lá está, vão aos mesmos médicos que eu, são operados no mesmo sítio, depois só me vêm agradecer. Eu fico contente, eu estou aqui para tentar ajudar a mim própria, obviamente, mas os outros também. Isso é de valorizar, até porque eu acho que, por exemplo, o atletismo precisa mais ser divulgado, até a nível interno, porque lá está, como estava a dizer antes de entrarmos em direto, as pessoas não têm um conhecimento de grandes valores do atletismo nacional. Isso é um bocado lamentar. É uma forma de dizer que não está a chegar a informação correta, porque temos muitos bons valores cá no nosso país e só meia dúzia deles é que são conhecidos, porque lá está, tem uma projeção de imagem maior ou atingiram um elevado resultado. Uh, perante isto tudo e a tua carreira tem sido vasta, né? E rica, apesar de todas as contrariedades, e vivendo agora um bocadinho o momento atual, como é que tu ocupas o teu dia a dia? Ou seja, tu és uma pessoa que gosta de correr, para correr, de certeza que no teu dia a dia não fazes em casa, né? Tens de sair à rua, e agora estamos um bocadinho mais limitados. Como é que tu ocupas o teu dia a dia agora estando mais em casa? Bem, eu apesar de estar em casa, o meu tempo é trabalhar, só menos ao fim de semana. Eu trabalho no Instituto Português do Desporto e Juventude, ou seja, no IPDJ, estou em teletrabalho, continuo a fazer o meu trabalho, só que em casa, é este espaço, é aqui que onde está o telemóvel, é onde costuma estar o meu portátil para eu trabalhar. Eu não escondo e continuarei a não esconder, até me permitirem, eu continuarei a ir à rua, não vou todos os dias,
mas o único momento que eu saio de casa ou é para ir às compras, ou é para correr, e querem que eles continuem motivados e apelo a toda a gente que aquilo que estão a fazer nesta fase, que pensam que não é só agora, também vai os ajudar para a frente, num futuro, que olhem pela sua saúde, continuarem a serem ativos, neste caso em casa, neste momento. Ahm, não vou-vos dizer para muita gente desses populares quando querem treinar não têm grande motivação porque dizem eu vou sozinha. Eu agora neste momento não os posso aconselhar a irem com um amigo ou com um grupo de treino, mas quando isto tudo terminar que voltem a fazer isso, que é para não perderem a motivação, mas acima de tudo é como tu disseste muito bem, apesar de terem uma adversidade, um obstáculo, que acreditem nelas próprias, porque nós somos capazes, toda a gente, se eu sou capaz, tu és capaz, toda a gente é capaz. Têm é que acreditar neles próprios. E se acreditarem neles próprios, vão ver que vão se surpreender e vão buscar forças onde não achavam que tinham. É uma grande mensagem que deixa às pessoas de alento, de coragem. E acho que, no fundo, vamos todos conseguir ultrapassar isto da melhor forma e poder realmente usufruir da nossa liberdade para, neste caso, para correr e praticar o nosso exercício físico. A única coisa que eu peço é quando isto abrir, minha gente, vão com calma, não é? Feitos malucos por aí fora, ou juntarem-se. Não, isto. E nós temos que ser realistas, que é. Apesar de quando levantarem o estado de emergência, isto vai ser muito complicado ainda. Porque infelizmente nós temos vindo a ver nas notícias que já está a haver uma segunda vaga na Ásia do coronavírus, por isso as pessoas têm que, mesmo assim, têm que ter cuidado. ahm, e peço, acima de tudo, isso. Tenham cuidado numa fase inicial, porque vai ser difícil ainda, mas acreditar que vai ser possível e que dentro em breve voltaremos todos a estar juntos, a correr, a fazer aquilo que mais gostamos e a aproveitar o bom da vida. é uma grande mensagem e uma grande força de coragem da nossa entrevistada de hoje, Cecília Machado. Obrigado por ter aceito este convite, obrigado por este bocadinho, por partilhares um bocadinho da tua história, do teu palmarés também. Espero que possas vir às luzes da ribalta o mais rápido possível, o lugar onde tu mereces estar Obrigada. e onde tens feito por isso. Obrigado a todos aqueles que tiveram a assistir também a esta entrevista. Espero que estejam todos bem de saúde e que possam continuar a treinar afincadamente para, lá está, voltarmos todos à normalidade do nosso dia a dia. Obrigado, Exatamente. obrigado a todos. Obrigada, eu.